Olá, pessoal! Hoje a Dona Maria Crocheteira vai trazer para vocês essas nuvens trabalhadas em proporção, para que vocês possam fazer do tamanho que vocês desejarem. Assistam o vídeo até o final e não percam nenhuma dica. Nós damos início à peça com um anel mágico com 6 pontos baixos. Para você que é iniciante e ainda não sabe bem como fazer a base circular de aumentos para peças redondas de amigurumi, dá uma clicadinha nesse link aqui que a gente mostra o passo a passo. Fazemos o nosso primeiro nó corrediço dentro do anel mágico. E a partir daqui contamos 6 pontos baixos dentro do anel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechamos o anel e aqui temos nossa primeira carreira com 6 pontos baixos. A carreira de número 2 nós fazemos 6 aumentos e ao final da carreira vamos ter 12 pontos. Então o aumento, você pega as duas alcinhas do ponto de base e faz 2 pontos baixos nesse mesmo ponto de base. 1, 2. Aqui já fizemos 2 pontos dessa carreira de número 2, vamos pôr o marcador. E a partir daqui nós fazemos todo o restante em aumentos. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Terminamos aqui a carreira de número 2 com 12 pontos. A carreira de número 3 nós fazemos um ponto e um aumento por toda a carreira e vamos terminar a carreira com 18 pontos. Sempre colocando o marcador. Terminamos a carreira de número 3 com 18 pontos. A carreira de número 4 nós vamos fazer 2 pontos e um aumento por toda a carreira e vamos terminar ela com 24 pontos. Quando a carreira de ponto para assim entre os aumentos, eu coloco um ponto no início e o outro ponto no final para que os aumentos não fiquem aparentes. Então eu faço um ponto baixo no início, faço meu aumento, faço o restante da carreira toda em 2 pontos baixos e um aumento e lá no final eu faço o segundo ponto baixo que faltou no começo. Então 2 pontos baixos e um aumento. Aqui o último aumento e no último ponto faço aquele segundo ponto baixo que faltou lá do começo. E aqui fica 2 pontos baixos entre os aumentos também. Terminamos a carreira de número 4 com 24 pontos. A carreira de número 5 nós fazemos 3 pontos baixos e um aumento por toda a carreira e terminamos a carreira com 30 pontos. Quando é número ímpar, eu faço os 3 aqui no começo da carreira mesmo. Terminamos a carreira de número 5 com 30 pontos. A carreira de número 6 nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a carreira e vamos terminar a carreira com 36 pontos. Quando é número par, eu faço 2 pontos baixos no começo e os outros 2 pontos baixos lá no final. Aqui fiz 2, faço o meu aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base e sigo toda a carreira fazendo 4 pontos baixos e um aumento por toda a carreira até chegar aqui nos outros 2 pontos baixos para encerrar. Terminamos a carreira de número 6 com 36 pontos. A carreira de número 7 nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento por toda a carreira e vamos terminar essa carreira com 42 pontos. Terminamos a carreira de número 7 com 42 pontos. A carreira de número 8 nós vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento por toda a carreira e vamos terminar essa carreira com 48 pontos. Terminamos a carreira de número 8 com 48 pontos. A carreira de número 9 nós vamos fazer 7 pontos baixos e um aumento por toda a carreira e vamos terminar a carreira com 54 pontos.
Terminamos a carreira de número 9 com 54 pontos. A carreira de número 10, nós vamos fazer 8 pontos baixos e um aumento por toda a carreira e terminar a carreira com 60 pontos. Então, fazemos 4 pontos baixos aqui no começo, 4 lá no final e seguimos toda a carreira com 8 pontos baixos e um aumento. Fizemos aqui nosso último aumento e encerramos com os 4 pontos baixos que faltou lá no começo. Isso para que os aumentos não fiquem tão aparentes, sempre um embaixo do outro nas carreiras. Então, terminamos aqui a carreira de número 10 com 60 pontos. Nós vamos fazer até a carreira de número 12. Então, a carreira de número 11, nós vamos fazer 9 pontos baixos e um aumento por toda a carreira e vamos terminar a carreira com 66 pontos. Terminamos a carreira de número 11 com 66 pontos. A carreira de número 12, nós vamos fazer 10 pontos baixos e um aumento por toda a carreira e vamos terminar a carreira com 72 pontos. Terminamos aqui a carreira de número 12 com 72 pontos. Como nós estamos trabalhando proporções, a base de aumentos de vocês pode ir até onde vocês desejarem, sempre aumentando um ponto baixo entre cada aumento que for feito. Então aqui a gente terminou com 10 pontos e um aumento, você pode ir para 11, 12, 13, 14, 15 pontos de um aumento até onde vocês desejarem, até ter 20 carreiras, 30 carreiras. Já nessa nuvem, nós fizemos 18 carreiras na base de aumento, onde nós chegamos a 16 pontos baixos e um aumento. Uma dica que eu dou quando a base de aumentos é grande como essa, onde a gente chegou na 18ª carreira, é você multiplicar o número da carreira por 6, aí você vai ter o total de pontos dessa carreira. Se nós fizemos 18 carreiras, 18 vezes 6 dá 108. Então, eu terminei a base de aumentos dessa nuvem com 108 pontos. E você pode fazer isso para qualquer carreira que você desejar. Sempre multiplicar ela por 6 que você vai ter o número de pontos dessa carreira. Aqui na carreira de número 5. 5 vezes 6 dá 30. Então, eu tenho 30 pontos na carreira de número 5. Essa é uma dica bem legal para você guardar quando vai trabalhar proporções. Aqui a nossa nuvem vai ser bem semelhante àquelas nuvens de desenho que vocês veem. Ela é reta embaixo, aqui tem uma semisfera do mesmo tamanho que desse lado, uma semisfera, uma menorzinha e uma maiorzinha, tá? Nesse vídeo que eu vou deixar aqui nas sugestões, a gente pode dar uma relembrada sobre como fazer bolinhas perfeitas. Uma pincelada geral aqui. Para fazer a tua bolinha perfeita, você vai ter que contar o número de carreiras que você terminou a base de aumento, aqui no caso foram 12, e tem que somar mais 2, então 12 mais 2, 14. Eu teria que fazer, para uma esfera, 14 carreiras de ponto sobre ponto, para daí começar a fazer as carreiras de diminuições, que seriam 12 também. Mas aqui na nuvem nós vamos fazer apenas meia esfera. Uma de um lado, uma do outro, uma menorzinha aqui e uma maiorzinha aqui. Então a gente vai ter que relembrar como fazer pelo menos a metade da esfera para cima, a metade da esfera até chegar nas diminuições, porque a base dela nós já vamos ter, que é vazada aqui, tá? Então nessa minha nuvem, vocês vão ter que contar depois na nuvem de vocês, mas sempre respeitar números que sejam divisíveis por 6. Aqui, eu terminei minha carreira com 72 pontos. Eu vou fazer uma semisfera de 12 pontos desse lado, que é divisível por 6, uma semisfera de 12 pontos desse lado. Essas duas meia esferas que vocês vão fazer desse lado, elas têm que ter o mesmo número de pontos. E esse número tem que ser divisível por 6. Então, pode ser 6, 12, 18, 24, 30, 36, depende do tamanho da tua nuvem. Como a minha é pequenininha, essas semisferas aqui, que são as menorzinhas da minha nuvem, eu vou fazer com 12 pontos na base. Para fazer isso, então eu já começo desse lado onde está a minha linha. Eu vou fazer 6 pontos baixos desse lado. Então, 1, 2. Prendo já o meu marcador no primeiro ponto trabalhado para eu não me perder.
faço o terceiro, 4, 5, 6. Eu preciso de uma meia esfera de 12. Fiz os 6 aqui, os outros 6 eu vou fazer lá do outro lado, pegando o fio aqui por fora, tá? Pra gente fazer agora a nossa meia esfera. Então, eu conto a partir, esse foi o meu primeiro ponto que eu fiz, eu conto a partir desse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sexto, eu já faço o primeiro ponto dessa lateral, juntando as duas partes. Ponto baixo mesmo. 1, 2, tem que tirar o dedo aqui do meio, senão não vai conseguir trabalhar. 2, 3, 4, 5, 6. Então, agora no total da base da minha semi-esfera já tem 12 pontos. Agora, eu tenho que pensar o seguinte: qual base de aumentos me daria 12 pontos ao final? Seria uma base que tivesse duas carreiras, a carreira do anel mágico e a carreira de 6 aumentos, que ao final me dá 12 pontos. A regrinha da esfera perfeita é que a base de aumentos, se for duas carreiras, é 2 mais 2 de carreiras de ponto sobre ponto. Então, seria 4 carreiras que eu teria que fazer de ponto sobre ponto para fazer uma esfera inteira. E aí começar as diminuições. Como é uma meia esfera, então é 4 menos 2. Então, eu tenho que fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto para daí começar a fechar a minha meia esfera. Então, aqui eu já fiz a primeira, eu vou fazer a segunda carreira de ponto sobre ponto. Se fosse uma esfera inteira, eu teria que fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto. Como é uma meia esfera, eu vou fazer 2. Então, eu já vou começar aqui a fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fiz a minha segunda carreira de ponto sobre ponto. E, pessoal, quando eu tô fazendo uma esfera, que eu quero que ela fique bem redondinha, eu já arremato quando tem 12 pontos. Eu não faço 6 diminuições, porque daí na hora de arrematar fica bicudinho o meu arremate. E aqui eu quero que fique uma esfera bem redondinha. Então aqui, como já tem 12, eu já vou arrematar. E eu mostro pra vocês como. Para arrematar, é só pegar com a agulha de tapeçaria as alcinhas de fora de cada ponto. Pega por baixo mesmo, tá? Ó, a alcinha de fora desse. Pegando ele por baixo, a alcinha por baixo, ó, a outra também, essa outra também. Como se estivesse fazendo diminuição, tá? E já vai passando o fio. Pela alcinha de cada ponto. Dos 12 pontos, tá? E aqui o último. E agora é só puxar bem, ó, já fecha, tá vendo? E fica bem acabadinho o redondo ali, não fica bicudinho, tá? Depois que a gente coloca a fibra siliconada, o enchimento, ele fica
bem perfeitinho esse arremate, tá? Eu puxo a linha aqui pro outro lado, pra outra extremidade da onde eu arrematei, e aqui eu faço um nó de costura. Puxo esse fio pra dentro. E aqui já temos a primeira parte da nossa nuvenzinha, tá? Depois que põe o enchimento fica um pouquinho melhor. Aqui, pessoal, eu vou também escolher, ó, de um lado eu fiz com 12 pontos, do outro lado eu também fiz com 12. Se você escolher fazer com 18, que é o número seguinte, que é divisível por 6, se for 18, tem que ser 18 desse lado. Se for 24 desse lado, tem que ser 24 desse aqui também. Se for 30 desse lado, tem que ser 30 aqui também. Isso você vai meio que no olho, dependendo do quanto de pontos que você terminou a tua base de aumentos, tá? Aqui eu tive que fazer com 12, porque senão eu não vou ter espaço para fazer mais 2 esferas aqui em cima, semi-esferas, tá? Agora eu fiz a conta o seguinte, se eu peguei 12 pontos nessa lateral, 12 pontos nessa, dos 72 que eu tinha, eu já gastei 24. Me sobra apenas 48 pontos para eu fazer 2 meia esferas. Então, uma tem que ser um pouquinho menor e a outra tem que ser um pouquinho maior. 48 dividido por 2, por exemplo, que é 2 esferas que eu quero fazer, fica 24. Só que eu não quero que elas fiquem iguais. Então, 24 mais 6 fica 30. E 24 menos 6 fica 18. Então, eu vou fazer uma esfera de 18 pontos, uma esfera de 30 e me sobra aqui os outros 12 para eu terminar a minha nuvem. Então, aqui, logo em seguida, eu já vou fazer uma de 18 pontos de base. Vou pegar novamente o fio. Então, para unir essas duas partes, eu vou começar o meu primeiro ponto dos 18 aqui, tá? Eu faço um ponto baixo aqui. Faço um ponto baixo aqui. Esse vai ser meu primeiro ponto da carreira de 18. Aqui é o segundo dessa carreira. Só que eu tenho que pegar, como é 18 a base que eu vou querer dessa semi-esfera, eu tenho que pegar 9 desse lado. Então, eu já peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 10 pontos já trabalhados nessa carreira, porque o primeiro eu peguei dessa lateral. E eu fiz os 9 aqui. Agora, da mesma forma, eu passo lá pro outro lado, conto os 9 desse lado. O primeiro aqui eu já fiz e eu conto mais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui, pela parte de fora, eu já faço um ponto baixo. E conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por que eu contei 8? Porque o nono ponto eu já fiz lá no começo para unir essas duas partes, tá? O nono ponto dessa carreira. Então, aqui já tenho 18 pontos nessa base desse semicírculo. Agora eu pergunto para vocês, usando a nossa regrinha da esfera perfeita, da bolinha perfeita lá daquele vídeo, qual base de aumento me daria 18 pontos baixos se eu fizesse? Seria a carreira de número 3, né? Seria uma base de aumentos de 3 carreiras que me daria
18 pontos baixos, né? Porque a primeira é o anel mágico, que me dá 6, a segunda é os 6 aumentos, que me dá 12, e a terceira é um ponto e um aumento, que me dá 18 pontos. Então, numa base de aumentos de 3 carreiras, eu teria 18 pontos. Para fazer uma esfera perfeita, numa base de aumentos de 3 carreiras, eu teria que somar o número de carreiras, que é 3, mais 2. Seriam 5 carreiras de ponto sobre ponto que eu subiria nessa minha base de aumento para fazer uma esfera perfeita. Como é uma meia esfera, então eu preciso fazer essas 5 carreiras de ponto sobre ponto divididos por 2, que dá 2,5. Como a gente não consegue dividir uma carreira pela metade, né? Fazer 2 carreiras e meia, a gente vai fazer 3 carreiras então, tá? Para fazer uma esfera inteira seria 5 carreiras de ponto sobre ponto. Para uma meia esfera, nós vamos fazer 3. A primeira a gente já fez, agora vamos fazer a segunda. Esse primeiro ponto aqui, onde a gente iniciou o fio, ele fica mais frouxinho mesmo, tá? Fazemos um ponto baixo, colocamos o marcador e fazemos o restante tudo em ponto baixo. 17, 18. Agora é só mais uma de ponto sobre ponto. Esse fiozinho aqui, pessoal, eu vou trazer depois aqui pro meio para fechar esse espaço que fica aqui, tá? A gente pode pegar ele com a agulha aqui, trazer pra cá. Depois a gente faz um nozinho de costura aqui pra fechar, pra dar um acabamento melhor, tá? E aqui fazemos mais 18 pontos baixos, ponto sobre ponto na terceira carreira da nossa semi-esfera. 17, 18. Agora, pessoal, a gente já vai começar a fazer as diminuições, tá? Então, o raciocínio é o mesmo. Que carreira da base de aumento que me dá 18 pontos? É a carreira de número 3, onde a gente faz um ponto e um aumento. Então, para fazer as diminuições, eu tenho que fazer o inverso. Agora eu tenho que fazer um ponto e uma diminuição para conseguir chegar aos 12 pontos que eu quero arrematar, tá? Então, aqui agora eu faço um ponto baixo e uma diminuição por toda a carreira, até ao final ter 12 pontos. Um ponto baixo. E a diminuição é pegar as duas alcinhas aqui de fora do ponto de base, dá uma laçada na agulha, tira essas duas alcinhas e trabalha esses 2 pontos. Aqui já temos 2 pontos nessa carreira, né? Colocamos aqui o marcador e fazemos um ponto baixo e uma diminuição. Pela última vez, um ponto baixo e uma diminuição. Já temos aqui os nossos 12 pontos e, como sempre, eu arremato com 12, para não ficar bicudinho, né? Para a esfera ficar redondinha. Eu tô sem a minha tesourinha, perdi. Tô com essa tesoura grande aqui. Então, com a agulha de tapeçaria, já aqui no primeiro ponto, vamos arrematar, pegando sempre a alcinha aqui de fora de cada ponto.
Ela já tá formando a nossa nuvem. Sem enchimento ela já tá bonita. Pensa quando colocar o enchimento então, né? Que lindo que vai ficar. Agora, pessoal, eu deixo esse fio aqui pra cá, pego um novo fio e como eu tinha feito a minha matemática aqui da divisão, eu vou fazer agora essa meia esfera de 30 pontos, tá? Um pouquinho maior, pra daí eu fazer outra de 12 aqui. Então, a mesma coisa, eu pego essa minha linha, nesse ponto de cá, eu faço meu primeiro ponto baixo, para prender as duas extremidades. E metade de 30 é 15. Então, nessa lateral, pelo lado de cá, eu vou fazer 15 pontos baixos. Aqui já tem um, né? Mas eu tenho que contar 15 aqui. Então, 1, 2, 14, 15. Então, dessa lateral é 15, viro o meu trabalho, conto 15 a partir desse primeiro que eu já trabalhei. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esse aqui. Pego aqui por fora. E trabalho um ponto baixo. Agora são mais 15. Mais 15 não, 14, porque esse primeiro aqui eu já trabalhei. Então, 1, 2, 13, 14. O 15º eu já trabalhei aqui, juntando as duas partes, lembra? Então, agora tenho 30 pontos. Vou fechar aqui melhor. Então, pessoal, aqui é a mesma coisa. Qual que é a carreira de uma base de aumentos que me dá 30 pontos? O anel mágico me dá 6, os 6 aumentos me dá 12, 1 ponto e 1 aumento me dá 18, 2 pontos e 1 aumento me dá 24, 3 pontos e 1 aumento me dá 30 pontos. Então, é a carreira de número 5 de uma base de aumento que me dá 30 pontos. Se eu for fazer uma esfera perfeita com uma base de aumentos de 5 carreiras, eu tenho que somar 5 mais 2. 5 mais 2 me dá 7. Eu teria que fazer 7 carreiras de ponto sobre ponto para daí começar minhas diminuições para conseguir ter uma esfera perfeita. Como é uma meia esfera, eu tenho que dividir esse total de 7 por 2, né, que me dá 3,5. Como não tem como fazer meia carreira, então eu vou fazer 4. A primeira eu já fiz, agora falta mais 3 carreiras de ponto sobre ponto para daí eu começar minhas diminuições. Nós já terminamos aqui a 4ª carreira de ponto sobre ponto dos 30 pontos. Antes de fechar esse semicírculo, agora a gente tem que pôr a fibra nesses cantinhos, porque depois só esse buraquinho fica pequeno. Então a gente põe agora. E antes de pôr a fibra, já arrematamos esses buraquinhos que ficam entre cada círculo. Já vamos arrematar com a linha de tapeçaria, tá? Pegamos o fio que a gente fez o primeiro ponto do semicírculo, colocamos a agulha de tapeçaria e realmente costuramos esse buraquinho aqui que fica. Senão depois você põe a fibra, fica um buracão ali, tá? Então, vamos pegando como se fosse fechar, como se fosse fazer o arremate dos 12 pontos, a gente faz aqui igual também, tá? Pegando as alcinhas dos pontos mais próximos aqui.
e fazemos um nozinho de costura. Trazemos esse fio aqui para dentro. Aqui tem mais um buraquinho, fazemos a mesma coisa. Então, colocamos um pouquinho da fibra em cada esferazinha dessa, ali no cantinho, empurra bem. Agora, antes de pôr mais fibra, nós vamos fechar um pouquinho esse círculo aqui. E relembrando, qual que é a base de aumento que me dá 30 pontos? É a base de 5 carreiras, onde nós fazemos 3 pontos baixos e um aumento. Na quinta carreira, nós temos 30 pontos. Para fazer o inverso, diminuir, então nós temos que fazer agora 3 pontos baixos e uma diminuição. A gente faz 3 pontos baixos e uma diminuição, depois uma carreira de 2 pontos baixos e uma diminuição, depois um ponto baixo e uma diminuição, até chegar à carreira de 12 pontos para a gente arrematar. E vai fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira, onde vamos ter 24 pontos. Agora vamos fazer a carreira de 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, onde vamos terminar a carreira com 18 pontos. Agora vamos fazer a carreira de um ponto baixo e uma diminuição e ao final da carreira vamos ter 12 pontos, onde fazemos o arremate. Antes de arrematar, colocamos mais um pouquinho de fibra. Agora com a agulha de tapeçaria, você pega a alcinha de fora de todos os pontos, dos 12 pontos. Ó, fica bem redondinho. E agora vamos fazer a última esfera, que é a de 12 pontos. Então, pegamos novamente o fio, trabalhamos o primeiro ponto dessa carreira, fazemos um ponto baixo, trazemos o fio para essa lateral. Onze, 12. Esse fiozinho aqui do primeiro ponto, fazemos mais uma carreira de 12. Então, pegamos esse primeiro ponto aqui, fazemos um ponto baixo e repetimos mais 11 pontos baixos, até 12, né? Colocamos mais um pouquinho de fibra. Com a agulha de tapeçaria, arrematamos aqui também. Como aqui já tinha 12 pontos, então a gente não faz nenhuma diminuição, né? Porque nosso arremate está sendo feito com 12 pontos. Fazemos esse fio aqui para dentro. A última aberturinha que a gente tem que dar um arremate aqui. Então, fazemos a mesma coisa. Agora, com a agulha de crochê, a gente traz um pouquinho dessa fibra para a ponta aqui, que fica mais difícil essa última ponta de vir em fibra, né? A gente acaba empurrando ela mais para dentro. Então, com a agulha de crochê, traz um pouquinho dessa fibra aqui para a ponta, o máximo que você puder,
Só cuidar para não tirar a fibra quando for puxar a agulha. Voltando com essa nuvem um pouquinho maior, para que fique bem elucidado com relação à meia esfera que você vai fazer, aqui, por exemplo, nós utilizamos 24 pontos de um lado, 24 pontos do outro, na outra esfera, e 24 aqui nessa. Aqui, para saber qual é a carreira da base de aumentos que me dá 24 pontos. 24 divididos por 6 dá 4. Então, é a carreira de número 4 que eu tenho 24 pontos. Para a gente saber quantas carreiras tem que subir, para a esfera perfeita, nós temos que contar o número de carreiras mais 2. Então, são 4 mais 2. 4 mais 2, 6. Como é uma meia esfera, 6 divididos por 2 dá 3. Então, são 3 carreiras de ponto sobre ponto que eu tenho que subir até fazer as diminuições. Como que eu sei o início dessas diminuições? Se na carreira de número 4 eu faço 2 pontos baixos e um aumento, na carreira de diminuição, a primeira eu vou ter que fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Depois, um ponto baixo e uma diminuição e faço o arremate. Nesse daqui, eu peguei 36, tá? 18 pontos de um lado, 18 pontos do outro. Qual que é a carreira que na base de aumentos me dá 36 pontos? 36 divididos por 6 é 6, então é a carreira de número 6 que me dá 36 pontos. Então, para fazer uma esfera perfeita de uma base de aumentos de 6 carreiras, eu tenho que somar 6 mais 2. 6 mais 2 dá 8, numa esfera perfeita. Uma meia esfera, então, é 8 dividido por 2, dá 4. Então, eu tenho que fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto até fazer essas diminuições. Na sexta carreira da base de aumento, eu tô fazendo já 4 pontos e um aumento. Então, as diminuições são proporcionais aqui. Eu tenho que fazer 4 pontos e uma diminuição, 3 pontos e uma diminuição, 2, 1 ponto e uma diminuição e o arremate. Antes de escolher o tamanho de cada meia esfera dessas, eu tenho que ter em mente quantos pontos eu tenho no final da minha carreira. Aqui eu tinha 108, então eu dividi proporcionalmente para que eu ficasse com esferas ideais para essa nuvem, que era 24, 24, 24 e 36, que no total dá 108. Já nessa menorzinha, a escolha foi de dividir 12 de um lado, 12 do outro, 18 nessa menorzinha e 30 nessa maior, tá? Para que ficasse proporcional. E o total foi 72 pontos. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, dá uma curtidinha e coloca nos comentários o que vocês acharam, para que a gente continue fazendo ainda mais vídeos como esses. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!